Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Câmera, luz e ação. Não sei se vocês lembram, na aula passada, eu acabei a aula em uma frase que era mais ou menos assim. A frase é de Robson Cavalcante. Escreveu aí, irmã Joselma? Então, me ajuda e confirma aí se de fato é isso ou se eu aí estou misturando as estações. Robson Cavalcante, eu gostaria demais que vocês... tem aí vídeos no YouTube dele, poucos, mas tem, tá? É um pernambucano, professor lá de universidade, pastor. É que, na verdade, a igreja que ele pertencia, chamada Igreja Anglicana, é uma igreja que ela é de origem, né, inglesa, e, à primeira vista, ela até se confunde, eu digo assim, não só na liturgia, mas no paramento, paramento que fala? Paramentado, né? Nas vestimentas do pastor, do sacerdote, né? No caso, bispo, né, que chama. Ele até brincava, né? Que perguntavam para ele assim, mas assim, o senhor é bispo? Bispo da Igreja Católica? Bispo como se fosse assim da Universal? Qual deles assim o senhor se identifica? Ele falou, não, nenhum nem outro, eu sou casado e sou honesto. Ou seja, nenhum nem outro, né? O bispo no sentido que era, a palavra bispo, né? Na Bíblia também é um termo que se refere ao pastor, né? Mas nessa função mais de supervisão. Então ele é um pastor da igreja anglicana, ou um bispo da igreja anglicana, e eles usam, né, os bispos da igreja anglicana, que é a igreja protestante, igreja evangélica, tudo certinho, né? São os nossos irmãos. E o que acontece? Então eles usam aquela gola clerical, sabe? Que os padres usam, né? Uma golinha assim. Então eles usam semelhante. Mas não tem nada a ver com a Igreja Católica não. Mas Robson Cavalcante tem livros fantásticos. E um dos livros que eu recomendo para vocês, me lembre para eu postar depois lá no grupo, tá? A Igreja, o País e o Mundo. Livro excelente dele, né? Estou falando em relação à matéria que nós estamos estudando. A Igreja, o País e o Mundo, de Robson Cavalcante. Mas me lembre, eu posto lá para vocês no grupo, tá? E aí, em uma dessas falas dele, neste livro, ele diz que o reino de Deus, que foi a fala a frase aí que eu acabei a aula passada, e eu quero dar continuidade nesta aula a partir dessa frase, que ele disse assim na frase, o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, aliás, a igreja, ela deve... Qual que é a missão da igreja? Porque esse foi o ponto. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é manifestar aqui e agora, com a maior densidade possível, o reino de Deus que se consumará ali e além. Olha só, que coisa interessante. Vou repetir aqui, já para a gente ir fixando, né? Então, a missão da igreja, a tarefa da igreja, né? O que a igreja deve fazer, o que a igreja deve apontar, sinalizar. Então a missão da igreja é manifestar com a maior densidade, né? Maior densidade possível, aqui e agora, o reino de Deus, que se consumará ali e além. O que ele queria dizer com essa frase, com essa expressão, ou com esse pequeno texto, é que a igreja tem a função de sinalizar, de apontar, de expressar, de explicitar, né? De desnudar, de mostrar para as pessoas o reino de Deus, né? Com as suas características. É bem interessante essa definição.
né, aqui e agora. Ou seja, o reino de Deus não é algo para o futuro. O reino de Deus é algo que inicia-se agora, né? A gente chama na teologia de o agora já e o ainda não. Agora já começou o reino de Deus com a vinda de Cristo, mas ainda não, ele é totalmente, né, na sua plenitude manifestado. Agora já eu sou salvo, mas ainda não acabei o processo do resgate da minha vida. Agora já eu tenho a vida eterna, mas ainda não na sua plenitude. E assim por diante. Então esse é o agora já e o ainda não. Quando nós pegamos o texto de primeira carta de João, vamos lá no texto bíblico, primeira epístola, né? Não é o evangelho, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, tem um texto bem interessante que é o que vai trazer para nós aí a base, né, dessa afirmação, o agora já e o ainda não, que é 1 João, capítulo de número 3, versículos de número 2. Então, primeira carta, primeira epístola do nosso irmão João. Eu brinquei com os irmãos, né? A gente vai estudar os evangelhos, e eu disse assim, irmãos, ó, tem os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, e na zona leste aí de São Paulo fala João. Então tem o evangelho de João, não é o evangelho do João. Não sei, né, irmão Joselma, né? Em Guarulhos, mas na zona leste é João. Uma fala é o João. Então, a epístola do irmão João, eu acho que ele não ia se importar se a gente falar assim, carinhoso. Verso 2, ó, amados, agora, olha só, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, o apóstolo aqui, o irmão João, ele traz essa ideia de que agora já somos filhos de Deus, já somos salvos, já temos a vida eterna, né? Na sua primeira carta mesmo aqui, no capítulo de número 5, ó, só dá 2 ou 3 folheadas aí para frente, no capítulo 5, versículo de número 11, 12 e 13, ele vai falar inclusive que nós já temos a vida eterna. Isso é tempo presente. Ele está afirmando que é tempo presente. Então, olha só, capítulo 5 da primeira epístola, verso 11, 12 e 13. E o testemunho é esse, que Deus nos deu, Ele nos deu. E é bem interessante que ele coloca aqui no passado, ó, que Deus já tinha dado, Deus nos deu, né, a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, não é terá a vida, é tem a vida. Né? Essas coisas vos escrevi, verso 13, para que saibais que tendes, olha só, presente, a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quando Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, então olha as afirmações, tudo no tempo presente. Primeira aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, Paulo ele vai afirmar que nós somos salvos. Não seremos e nem fomos, embora a Bíblia também vai falar desses dois tempos aí. Mas ele declara aqui que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Percebam, queridos, que o tempo aqui é presente, é o agora já. Quando o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, versículo de número 14, tá? Confirmem aí mesmo, vamos folheando aí, porque eu estou trazendo aqui na memória algumas dessas citações. Marcos 1,14, Jesus disse o seguinte: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque a vós é chegado o reino de Deus, ou o reino de Deus está próximo, não é? É 1,14 mesmo do Evangelho segundo Marcos? Então, podendo conferir aí, é bom, vamos folhear a Bíblia para a gente se familiarizar com ela, né? É 1,14? Não? Não é não? Marcos? Não, então vamos lá. Devo ter errado aí, batido na trave. Mas me ajudem aí, né? Se não é 14, ou é 13 ou é 15. Não? Calma aí, vamos chegar lá então. É 1,15, meus queridos. 1,15. É 14 e 15, sim. Marcos 14, capítulo 1, verso 14 e 15. Talvez a vez... Marcos, Evangelho segundo escreveu João Marcos. O Marquinho.
Isso. Isso. Exato. Arrependei-vos e credes no... Exatamente. Então, 14 e 15, né, para ficar completo. Olha que coisa interessante. Ele diz aqui então, Jesus dizendo, o tempo está cumprido. O tempo, ele está cumprido. O tempo de Deus, o tempo específico, ele está cumprido. O reino de Deus está próximo. Essa expressão próximo, Jesus não quis dizer que ele estava próximo no sentido de brevidade, de vinda, porque ele disse, o tempo já se cumpriu, o tempo está cumprido. Quando ele diz o reino de Deus está próximo, a ideia aqui, o reino de Deus está acessível, próximo de proximidade, entende? De alcance, de acesso. Então essa é a ideia que Jesus traz, o reino de Deus está acessível, está próximo, porque antes, amados, não era assim. Para se aproximar de Deus era uma burocracia enorme, através de um sacerdote, e mesmo assim de uma maneira muito superficial, não é? Agora não, o reino de Deus está de fato acessível a todos. Não é mais necessário sacerdotes, tempo específico, lugar específico, rituais, cerimônias. Não é mais necessário toda essa exigência do Antigo Testamento, não é? Hebreus, por exemplo, capítulo de número 10, versículos de número 19, 20, 21, 22 e 23, vai confirmar isso. Quando o autor dos Hebreus diz... Então o reino de Deus, ele está agora acessível. Não está ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem, Ana Cláudia. Inclusive os demais. E agora? Está ouvindo? Não? Será? Não? Nossa, estou ouvindo tão bem. E agora? Vamos lá fazer os... Tá me ouvindo, irmã Lenúcia? Tá? Nós estamos te ouvindo, Mas veja aí se não vai voltando aí aos poucos. Não? Nossa. Minha amada, faz o seguinte, não está ouvindo agora como que eu vou, só se fosse pelo chat aqui, né? Então, a ideia aqui do autor aos Hebreus, por exemplo, capítulo 10, versos 19 ao 23, que eu citei, ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus e tal e tal. Então, ele vai trazendo essa realidade, né, do Novo Testamento com a vinda de Jesus, proclamando que agora Deus estava acessível por meio de Cristo, da mensagem do Evangelho, a todos em todos os lugares. Então não haveria mais necessidades como havia no Antigo Testamento. Um texto muito interessante para concluir aqui essa afirmação é Lucas, capítulo de número 17, versículos de número 20 e o versículo de número 21. Então, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, o nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte, ele diz, olha, não diga que o reino de Deus vem com aparência exterior, dizendo, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aí depende da versão, vai estar ou está entre vocês ou dentro de vocês, né? O original aí, o grego dá a margem para essas duas traduções, né? Que é en homon, entre vocês ou dentro de vocês. Então o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, ele está dentro de cada um que agora foi alcançado pelo Evangelho. E o Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, literalmente vem habitar, vem morar na vida de cada um que passou pelo novo nascimento, que foi resgatado pelo sangue de Cristo. E nós fomos constituídos, né? Isso quem vai dizer é Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículos de número 5 e verso 9. E vai dizer também em Apocalipse, capítulo 1, verso de número 6, João, que nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Então todos nós somos esses que se aproximam de Deus pelo sangue de Cristo. Em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Deus está acessível de uma maneira relacional pela comunhão que foi conquistada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A todos os que invocarem, sem exceção, em todos os lugares e em qualquer ocasião. Ô irmãos, se os pentecostais estivessem ouvindo isso, ia falar glória a Deus agora. Porque...
Porque imaginem só, não, se a gente parar para pensar, nós temos dificuldade para falar com algumas autoridades. Vai tentar falar com o presidente da República, vai tentar falar com o prefeito da sua cidade, vai tentar falar com algumas pessoas, entre aspas, importantes da sociedade. É uma burocracia enorme e talvez nunca na vida você consiga ter acesso a essas pessoas, né? Por tanta burocracia, enfim. Agora nós estamos falando do Criador, do Deus Criador, né? Do Deus Eterno. Olha só, que ele está acessível, eu posso falar com Deus, eu novo convertido, eu 200 anos de evangelho, eu que não conheço nada de Bíblia, eu que penso que conheço muito de Bíblia, eu que tenho muitas experiências de vida, eu que não tenho nenhuma experiência de vida, eu que tenho uma vida piedosa, devota a Deus, uma vida madura, eu que sou meio atrapalhado, sabe, que troco aí os pés pelas mãos, ou seja, todos, sem exceção, têm o mesmo acesso diante de Deus, amados. Isso é o que a Bíblia ensina, isso é o que a igreja é esse corpo de Cristo que está ligado com a cabeça, todos os membros sem exceção, e não há membros mais privilegiados do que outros. Eu sei o que é ensinado, não é isso, mas o que a Bíblia ensina, o que é a igreja é isso. Todos são aqueles que têm um relacionamento com Deus. Todos, sem exceção, tá? Irmão, só um minutinho aqui, coisa rápida. Então, queridos, como eu estava dizendo, a igreja, né, o conceito de igreja, a ideia de igreja do Novo Testamento, são pessoas que se relacionam com Deus através de Cristo por meio do Espírito Santo. Então, nós estamos falando aqui da Trindade, né, do contato que nós temos, da comunhão que nós temos, dessa liberdade que nós temos. Infelizmente, algumas pessoas pensam que elas não são dignas de se relacionarem com Deus e outras são dignas e elas recorrem às outras. Eu sei o que a Bíblia diz a respeito de nós orarmos uns pelos outros, mas nós precisamos entender nessa dinâmica também, nós temos o mesmo acesso a Deus do que qualquer outro. A Bíblia não é uma religião, primeiro que não é uma religião, mas só para falar aqui, a Bíblia não é, o Evangelho não é uma religião de sacerdote, onde um sacerdote está sobre todos, intercede por todos e ele tem aí uma conexão, né, os ungidos de Deus. Não, amados, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes, todos nós somos igualmente ungidos por Deus. O Novo Testamento vai declarar isso. Quando é pego o Antigo Testamento é outra configuração, mas quando você pega o Novo Testamento, que para nós, igreja, tá certo? É parâmetro, é regra de fé e prática, nós vamos ver aqui daqui a pouco essa declaração de regra de fé e prática, a Bíblia, o Novo Testamento sendo o parâmetro de comportamento para nós os cristãos, né? O Antigo Testamento já está caduco, eu digo em relação a comportamento, senão a gente teria que voltar a ter dia sagrado, como eles tinham o sábado, nós tínhamos que voltar a ter vestimentas sagradas, porque lá tinha, nós teríamos que voltar a ter um lugar específico para adoração, que era Jerusalém, nós teríamos que ter cerimoniais, né, ritos de purificação, como eles tinham. Então, tudo isso, a Bíblia diz, Paulo trabalha isso em Colossenses, Paulo trabalha isso em Gálatas, o próprio Jesus disse, né, que ele não veio invalidar a lei, ele veio cumprir a lei. Ele cumpre e ressignifica a lei nele mesmo. Então, ele traz uma proposta, uma revelação, né? Ele traz, na verdade, aquilo que o Antigo Testamento apontava. Então, o Antigo Testamento apontava para aquilo que era o próprio autor de Hebreus, capítulo de número 10, é só ler, está muito claro lá, que essas coisas do Antigo Testamento era sombra das coisas futuras, porque tudo apontava para Cristo. Então, Cristo é esse que iguala todo mundo. Ele nos coloca debaixo de um guarda-chuva, onde todos nós somos considerados ungidos. Primeira a João, capítulo de número 2, versículo de número 20 e versículo de número 27. João vai dizer, não é necessário que ninguém vos ensine nada, porque vocês tendes a unção do Santo. Ele fala isso para os discípulos de Cristo, não para uma classe clerical. Então essa ideia é trabalhada erroneamente nas igrejas, onde tem lá o profeta que é ungido, o pastor que é ungido, o fulano que é ungido, mais do que os outros. Não, isso é antibíblico, neotestamentário, isso não se sustenta. Quando é pego,
versículos do Antigo Testamento, amados, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, senão a gente volta aí a um Antigo Testamento. E nós estamos no Novo Testamento, né? Pressupõe uma melhoria do negócio, o novo, o pacto. Jesus disse, olha, eu faço um novo pacto com vocês, uma aliança no meu sangue. É um Novo Testamento, é o que a Bíblia diz, né? Então só para a gente entender que a igreja, ela tem características, ela tem uma identidade, ela tem uma natureza diferente do que tinha a nação de Israel. Então nós não podemos pegar os parâmetros da nação de Israel, dos judeus, né, e tentar viver nisso, senão nós estamos retrocedendo. E aí nós voltamos a ser aqueles que vivem à base da lei, né, os legalistas, e a gente vê nessa má compreensão a forma que se tem de convivência, a ideia que se tem de relacionamento com Deus, de mérito, de demérito, né, de pessoas que elas acham que são mais merecedoras do que outras, porque obedecem e tal ponto. E aí Paulo vai falando, não tem como viver assim. Paulo dizendo, eu tentei viver assim. Eu era inclusive o mais zeloso que existia na minha geração, né? Se tem uma pessoa que tinha pedigree, né, religioso, era Paulo. Ele tentava preencher todos, e sinceramente, honestamente, os requisitos da lei, mas ele se encontrou num desespero tão grande, Romanos capítulo 7, ele escreve isso, num desespero tão grande que ele se diz, e agora? Eu tentei, né, observar as leis de Deus, eu tentei fazer tudo que manda o figurino, Moisés, e aí não deu, eu me encontrei numa miséria enorme, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele continua a fala, né? Isso é o capítulo 7, verso 24. Ele continua a fala no capítulo 8, verso 1 em diante. Ele vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele continua falando que o velho homem, a lei, não podia salvar ninguém. Então a gente precisa sempre ter muita cautela para fazer essas divisões corretas para entender que igreja é uma coisa, Israel é outra, tá certo? Judeus são outra coisa, outra proposta. E a igreja inclui os judeus, mas não naqueles parâmetros. A gente viu na aula passada, se não me falha a memória, né, que no livro de Atos, onde houve o primeiro concílio da igreja, no capítulo de número 15, se nós não falamos, vocês me corrijam, tá? Como eu estou dando em outro curso também, a mesma matéria, ou não é a mesma matéria, é o mesmo título, né, mas a gente está desenvolvendo diferente a matéria lá, porque é um nível superior, mas a gente está falando aí da história da igreja. Então, o capítulo 15 de Atos, eles se encontram lá em uma questão doutrinária. Qual era a questão doutrinária? Bom, muitos estão aceitando esse evangelho, e os apóstolos eram judeus, né? A igreja cristã, ela nasce ali num contexto cultural judaico. Então, esses gentios? Eles vão se circuncidar, que era o rito necessário para se adentrar no judaísmo. Eles vão guardar a lei de Moisés. Como que vai fazer? E aí teve as discussões lá. Então, Paulo fala uma coisa, Barnabé fala outra coisa, Matias fala outra coisa, né? o Tomé fala outra coisa. E aí vem Tiago e ele diz o seguinte, não, faz o seguinte, nós e o Espírito Santo, né, chegamos numa conclusão aqui, é bem interessante que ele coloca, né, pareceu bem a nós e o Espírito Santo não impor mais encargo nenhum sobre esses gentios. Recomendamos que eles se abstenham da idolatria, da prostituição e do que é sufocado do sangue dos rituais pagãos. Então, vamos tocar o barco. Então, a lei de Moisés eles chegaram à conclusão que não era necessário ser guardada como os judeus, porque de fato não poderia ser exigido isso, porque Jesus já não exigia mais isso, porque Jesus já é o cumprimento, Jesus é quem satisfaz a justiça de Deus que a lei exigia. Então, quem é a igreja? É um povo que foi alcançado pela graça. A graça, amados, é algo imerecido. Eu não estou dizendo, Paulo vai trabalhar isso também em Romanos muito, né? Ele já sabe o que quando ele fala da graça, o que vai vir como questionamento, né? Então Paulo faz perguntas de retórica e ele responde. Ele diz assim, bom, então a lei é pecado? Não, de maneira nenhuma, mas a lei também não salva. Ah, mas se a lei não salva, então a gente vai viver no pecado? Ele diz, de maneira nenhuma. Então ele já vai dando as respostas, né, das supostas perguntas que as pessoas fazem. Por exemplo, quando a gente fala de graça hoje, o que é a graça? Bom, a graça é uma ação unilateral
de Deus e salvar o homem. E o homem é passivo nisso. O homem não tem mérito, o homem não fez nada, o homem não tem condição de fazer nada. Estava morto nos seus pecados, seus delitos. Ele estava perdido e longe de Deus. Não tinha nada que fizesse para contribuir para a salvação. Jesus fez o único e suficiente sacrifício na cruz do Calvário. Graça, então, é a ação unilateral de Deus para alcançar o pecador, que não fez nada e não merece nada de Deus. E mesmo depois de ser alcançado, ele ainda não tem nenhuma condição de alcançar nenhum favor de Deus, né? Absolutamente nada. Mesmo se ele orar, ele não vai fazer Deus fazer aquilo que Deus já não ia fazer de antemão na sua onisciência, porque senão nós estamos falando de um Deus que pode ser manipulado, né? Ah, Deus não ia fazer. Então, se eu não oro, né? Imagina só, Deus ia ali, né? Ah, tá, eu pensei que alguém estava perguntando alguma coisa. Não está perguntando, né? Se eu ouvir uma voz aí, não é do além não, né? Tá tudo certo? Não. Tá bom, então. Então, queridos, para que a gente entenda graça. Então, graça não é uma licenciosidade para pecar. Pelo contrário, graça é de tão grato que eu sou a Deus por me alcançar no estado da minha miséria, que a minha natureza agora é uma nova natureza e ela desejará fazer a vontade de Deus. E eu faço a vontade de Deus não para alcançar um benefício. Eu faço a vontade de Deus e obedeço a Deus não para ter mérito em coisa alguma. Eu oro a Deus não para alcançar o inalcançável humanamente. Eu não oro a Deus para fazer Deus fazer aquilo que eu quero que Ele faça e eu não tenho condição e parece que Ele não quer, mas pela minha muita insistência, oração, jejum e tudo mais, eu vou pagar o preço e fazer com que Deus faça alguma coisa, certo? Que é essa manipulação que as pessoas pensam que consegue fazer. Não, Deus, Ele está muito mais à frente do que nós. Então, por que nós oramos? É para que Deus faça as coisas por nós? Não, nós oramos porque nós desejamos, de fato, ter uma comunhão com Deus. A questão da oração, amados, é comunhão, é desejo de estar com Deus pessoalmente, essa comunhão. Agora, claro, como qualquer um que está com o seu amigo, compartilhe os seus sentimentos, as suas angústias, os seus desejos, né? Lhe faz petições, está compartilhando a vida. Então, mas a oração não é para isso. Na oração, isso também é compartilhado, mas o desejo maior é de estar com Deus, porque se nós oramos, e se Deus falar assim pra gente, ó, não adianta orar, porque eu não vou fazer isso para você, aí a gente deixa de orar então? Então a oração era interesseira, era esperando que Deus fizesse alguma coisa por nós, e se Ele não faz, a gente não ora mais, né? Se Deus nos dá a resposta como deu para Paulo, não adianta você pedir 3 vezes, fazer campanha aí no monte, não adianta fazer campanha de Daniel, nada disso. E o Paulão orando lá, ó. Hein, Paulo? Teu xará lá, capítulo 12, 2 aos Coríntios, ele orou 3 vezes insistentemente pedindo para que Deus tirasse dele uma situação lá insuportável, que um mensageiro de Satanás vinha esbofetear ele, aquela coisa toda. E Deus disse, não vou tirar, basta a minha graça. Então, nessa continuidade, né, a igreja ela tem essa identidade e ela tem essa natureza de pessoas que têm acesso, né, livre. Foi esse ponto, me parece, aí que a gente... Isso. Exato. Isso. Isso, mas eu estava falando nessa ideia de que a gente não pode ter, que é assim, porque eu obedeço, eu tenho méritos diante de Deus, né? O relacionamento, o que eu quis aqui mostrar para vocês é que o relacionamento da igreja, né, diante de Deus, ela é pautada pela graça, e a graça de fato é essa ação unilateral de Deus. E aí nós respondemos isso, né, de uma forma também graciosa, ou seja, com gratidão, acho que a palavra é essa, eu coloquei graciosa, mas não é, com gratidão, né, e a natureza que nós recebemos, ela deseja, ela tem a naturalidade de querer fazer a vontade de Deus, não por nenhum outro motivo, a não ser porque é a minha natureza. Eu brinco, não sei se foi com vocês que eu falei, coloquei essa metáfora da goiabeira, que só pode dar goiaba, não sei se foi com vocês, foi, né? Então, é natural, irmãos, é natural que
eu deseje orar a Deus, consagrar a minha vida, me abster, me afastar do pecado. Isso é natural, eu não faço isso como um interesse, né? Eu faço isso como uma natureza. Então tem uma diferença absurda. E a gente percebe que a igreja, ela tem essa missão de manifestar o reino de Deus. E aqui, o que é manifestar o reino de Deus? É mostrar justamente a natureza desse reino, este rei. Como nós mostramos isso? Nós somos esses representantes de Deus. Eu sei que Deus está muito mal representado, né? Mas, por nós. Mas nós somos esses pequenos cristos que fomos chamados lá, né, em Atos 11, 26, pela primeira vez, de cristãos. São os pequenos cristos. Então a missão da igreja é manifestar o reino de Deus mostrando Jesus. Em Marcos capítulo de número 16, verso de número 15, Jesus disse, vão por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Né? Ainda na mesma ordem, ele disse em Mateus capítulo 28, versículo de número 18 ao 20, e aqui eu já quero pegar continuar no que eu pretendo mesmo na aula de hoje, que é falar para vocês de algumas características da igreja do primeiro século, mas o Mateus capítulo 28, versículo de número 18 ao 20, olha só, primeiro Jesus diz o seguinte, todo poder é me dado nos céus e na terra. Ele começa assim, capítulo 28 de Mateus, verso 18, 19 e 20. Então Jesus começa assim, e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, olha só, como é dado poder a Jesus, ou seja, ele é o soberano, ele é o Senhor, ele é o rei, por direito, ainda não é de fato, mas é por direito. Mas ele quer ser conhecido, né? Não só reconhecido, mas conhecido. Não só reconhecido, mas conhecido. Então, olha só, ele é rei por direito, porque ele é criador, ele é soberano, ele é Deus sobre todas as pessoas, ele é Senhor sobre todas as pessoas, por direito, mas não é ainda de fato, porque esse de fato requer um conhecimento de Deus pelo relacionamento, não apenas um reconhecimento de que ele é criador. São relações diferentes também que a igreja ela vai trazer como esse diferencial que era o Antigo Testamento e os judeus, os religiosos. Os religiosos vê Deus de uma forma, a igreja vê Deus de outra forma. Os religiosos, eles veem Deus como uma divindade, não é? Que se você vacilar um pouquinho mesmo, você vai ter que pagar, às vezes, com a própria vida. E Deus vai mandar o gafanhoto para destruir a sua lavoura. Deus vai te colocar numa situação adversa como castigo e punição, né? Então, o religioso vê dessa forma. A igreja vê Deus como um pai que corrige de fato quando é necessário. Mas ele é o que mais sofre nesse processo. Né? E toda a punição de Deus ela é corretiva e não meramente, né, de castigo punitivo. Então, percebam que há essas diferenças e esses olhares a partir da compreensão que se tem de Deus. Então, a igreja, quando Jesus ele estava com os seus discípulos, os apóstolos ali, numa ceia, né? Engraçado assim, porque 11 dos 12, 11 entenderam Jesus como esse Deus do Antigo Testamento, que não estou falando que são deuses diferentes, ou essa compreensão que se tinha de Deus, né? Vou reformular aqui a frase, e a gente tem que ter muito cuidado nas frases, né? Esses dias aí o Cabra falou algumas coisas aí e estão malhando ele nas redes sociais, então a gente tem que ter muito cuidado. A gente às vezes pensa uma coisa, quer falar alguma coisa e erra aí. Nem estou falando do caso dele, não. Eu aqui, né? Então, assim, como se entendia esse Deus do Antigo Testamento, era como esse Deus de fato, né? Senhor, Deus, soberano, né? Criador, que não está de todo errado, porque também ele é tudo isso. E o próprio Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, fazem bem, porque eu sou. Mas ele deu exemplo, estou falando do capítulo 3 de Evangelho de João, ele deu exemplo lavando os pés dos discípulos, né? Ele diz, eu sou mestre Senhor, mas olha aqui, eu estou dando um exemplo para vocês, estou servindo vocês. Então Deus que é servo, no Antigo Testamento era impensado. Os religiosos não pensam nessa possibilidade de Deus ser servo, Senhor e servo ao mesmo tempo, né? E é o que o Deus, a Trindade, fez. E aí Jesus viu que os 11 entenderam já reconheciam ele como Deus,
né? Mateus capítulo 16, verso 18, lá que a gente viu, aliás, a partir do 13, melhor dizendo, e eles reconheciam, tu és Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és Deus. Então eles reconheciam Jesus como Deus, mas não o conheciam na relação como Pai. Quando Jesus vem ensinando os seus discípulos a orar, é uma oração impensada, não feita até aquele momento por nenhum rabino, por nenhum líder religioso, por nenhum escriba, por nenhum sacerdote em toda a história de Israel. Nunca ninguém ousou se dirigir a Deus como paizinho, papai, pai querido, né? Que é o termo Abba Pai. Então ele começa, Pai nosso que estás no céu. Aquilo era uma revelação, era uma revolução absurda que Jesus trouxe nessa sua relação com Deus, com o Criador. Tanto é que é a oração que nós temos como um modelo. Ele não nos ensinou a orar. Ele não ensinou, melhor dizendo, uma oração. Ele nos ensinou como orar em um relacionamento com Deus, não é? E não em um contato com a divindade. Sim, amada. Sim. Uhum. Exato. É. Uhum. Sim, deixa eu só repetir alguns pontos aqui, porque o pessoal lá da outra gravação não tem acesso a esse áudio, né? De fato, eu não coloco nessa forma de os judeus em si, porque muitos judeus, inclusive, e os apóstolos eram judeus, né? E muitos sacerdotes, vai dizer Atos dos Apóstolos, também abraçaram a fé, o evangelho, né? Então, assim, mas os... Sim, sim. Não, mas... Sim. Sim, exato. Porque a mente religiosa, é por isso que Jesus disse que, ele, falando para os líderes, principalmente os líderes, né, religiosos da época, ele dizendo o seguinte, olha, o vinho novo tem que ser colocado num odre novo. Quando você pega um vinho novo e coloca num odre velho, vai se estragar, né? Porque o odre velho não suporta, não comporta, não está preparado para aquele vinho que vai dilatar, o vinho novo. Ele diz que o vinho novo tem que ser colocado num odre novo. Da mesma forma, um remendo novo, né, não pode ser colocado em um pano velho, porque rasga-se, rompe-se. Ele estava falando metaforicamente de uma mente religiosa, né, que não ia comportar de fato a ideia do Evangelho, porque o Evangelho extrapola essa mentalidade de um relacionamento com Deus meritório, que é o que a lei trazia. Que se você conseguir atender à justiça de Deus, você será salvo. O grande problema não era a justiça de Deus, não era a lei. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7 que a lei é boa, é santa, é justa. O problema não é a lei, o problema é que ninguém conseguiu pela lei satisfazer a justiça de Deus. A lei teve um propósito, Gálatas, né? Paulo vai dizer em Gálatas, que o propósito da lei era nos levar a Cristo como um tutor, como é chamado lá de pedagogo,
né? Uma pessoa que cuida de uma criança e leva a maturidade para entregar ao pai. A função da lei é pedagógica. A função da lei, inclusive, como um termômetro tem, é de mostrar o grau da febre, a gravidade que está a situação, né? Então o termômetro não cura. O termômetro só mostra, ó, 38, 38,5, 40, tá, vai convulsionar, vai morrer. Então o Antigo Testamento não trazia salvação. Se fosse, né, cumprido tudo, agora Paulo e Tiago também vai falar isso, tá bom, quer viver pela lei? Viva. Agora, se tropeçar em um ponto, é culpado de todos. E não houve ninguém, nem Moisés, nem Elias, nem Jacó, nem José, nem ninguém, nem os apóstolos, ninguém conseguiu, né, satisfazer a justiça de Deus. Só o próprio Cristo fez isso. Então, ele satisfaz a lei de Deus e nos torna propício, nos torna agradáveis nele a Deus. Então, essa é a ideia, né, que o Novo Testamento nos traz, seja em Jesus ou nos apóstolos, que não há contradição alguma, né, que Paulo às vezes combate o legalismo e aí Tiago vem trazendo outra ideia lá, não é outra ideia, é outro aspecto, né, do Evangelho, é mais prático, quer dizer, uma fé sem obras que também é inútil, é incipiente, é infrutífera, é uma fé, é uma crença na verdade, né, mas é aquilo, a fé, ela gera um comportamento natural, que são, como a gente estava discutindo aqui, a vida em si, né, da natureza. Mas a questão que eu quero voltar aqui, mas não fugindo da sua observação, que eu acho muito boa, irmã Ana Cláudia, que assim, os judeus religiosos, os que não compreenderam o Evangelho, que foi na sua grande maioria os líderes, e eles fizeram isso porque eram hipócritas mesmo, porque eles tinham, na verdade, um relacionamento superficial com Deus. Eles eram como são todos os religiosos, hipócritas, gente que dá muita ênfase na aparência, gente que se esconde atrás de uma máscara, isso que Jesus condena, né? Porque a sinceridade, como a sinceridade de Davi, o pecador, o adúltero, lá diante de Deus, é muito melhor do que essa religiosidade onde pretende, né, fazer todas as coisas certinhas. Então não é nem o errado que é danoso para a nossa vida, lógico que é. Eu estou dizendo assim, que o errado não é o grande perigo que nos afasta de Deus, mas a pretensão de acertar e de fazer a vontade de Deus e de conseguir isso é que nos afasta muito mais de Deus. Porque quem foi que colocou na nossa cabeça que nós temos condição? Qual é a moeda que nós temos para oferecer a Deus? O que nós temos? O que parte de mim? O que vem da minha natureza? O que eu consigo fazer para agradar a Deus? Absolutamente nada. Em toda a história da humanidade registrada pela Bíblia, só teve um homem, um ser humano único, que a voz de Deus foi direcionada da eternidade para a terra. Único. Deus dizendo assim, este é meu filho amado e nele eu me agrado. Não há agradabilidade, não há satisfação de Deus em ser humano nenhum. Absolutamente nenhum, amados. Não tem como. Então só Cristo foi o capaz, o homem capaz de agradar a Deus como ser humano sem pecado. Adão não deu conta, nós somos o resultado do Adão, né? Então a gente precisa ter um entendimento que a igreja são pessoas pecadoras, que elas desejam, de fato, pela sua natureza recebida, a nova natureza, amar a Deus, ter um relacionamento com Deus, o relacionamento. Então, só voltando aqui que eu deixei algumas pontas soltas, quando Jesus lá com seus discípulos, em João, agora não me recordo exatamente, se depois vocês puderem me ajudar, acho que até o capítulo 13 mesmo, numa ceia que ele tem com eles, né? E estão os 11 lá, foi aí que eu deixei solta a pontinha, tá os 12 lá, mas 11 entendem que vivem e tem que servir a eles, estão nos pés de Jesus. Só um que teve a compreensão de que o relacionamento que Jesus queria não era de servos, e sim de amigo. E ele então, João, reclina. Olha que coisa interessante, porque assim, quando Jesus diz assim, ó, onde vocês vão me trair? Aí, quem é que ousava chegar para Jesus, Senhor, e aí, sou eu? O Senhor está falando de mim? Ninguém ousava, porque diante dessa divindade, ninguém ousa abrir o coração. Ninguém ousa ser sincero, verdadeiro e expor o que está no coração. Porque nós somos treinados a se aproximar de Deus, né? Aquela forma, aquele jeito formal,
tem que usar as palavras certas, senão parece que ele não vai ouvir, tem que ser do jeito certo, se não for de joelho não vale, né? Em pé não pode, tomando banho do chuveiro nem pensar, tem que ser de terno e gravata, também na sala de casa não pode, tem que ser no culto. Então são coisas assim que vão colocando que esse relacionamento que Deus nunca pretendeu ter conosco. Então perguntaram assim, João, vai lá e pergunta você para ele, porque você tem um negócio assim, um quê? Tem um negocinho assim mais próximo, tu é mais íntimo dele, João, vai lá, ajuda a gente lá. Aí João vem, coloca a cabeça aqui no peito de Jesus, ninguém usava isso, é nos pés de Jesus, ele é Senhor, o Senhor tem que estar nos pés, né, para servi-lo. Mas Jesus disse, olha, eu não chamo vocês mais de servos, chamo vocês de amigos, porque os servos não sabem tudo o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Olha que coisa interessante. E aí João reclina aqui, coloca a cabeça no peito de Jesus, ouve as batidas do coração daquele que ama o mundo. Olha a intimidade, olha que coisa linda. Não deixou de ser reverente, não deixou de entender que Jesus de fato era Deus, mas esse relacionamento de pai e filho, não é? Deus não quer ser reconhecido como o Senhor dos trovões, o Deus que para o inferno, o Deus que abre a terra e engole milhares, o Deus que manda o raio e fulmina mesmo, um Deus que tem poder com o seu sopro destruir tudo se ele quiser. Embora ele tenha também todas essas virtudes e qualidades, mas ele não quer ser reconhecido dessa forma, como o Yahvé, o Criador, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o El Elyon, o Eterno, e sim como Pai. Na relação que ele quer é esta, mas é o que eu entendo. E a igreja, ela entendeu isso, né? A gente percebe no Novo Testamento, entre os primeiros discípulos